Mais um Papo do Bem pela Rede Luz Espírita. Desejamos muita paz a todos e agora nós estamos com a nossa Renata De Luca, que é psicóloga. Eu quero agradecer, viu, Renata, a sua participação conosco, sempre muito bem-vinda. E ela vai falar conosco sobre um tema muito interessante que é superação. A gente tem que superar, não é, Renata? Exatamente. A palavra é sua. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, por estar aqui e de alguma forma contribuir com as pessoas, né? Poder ser um instrumento de Deus aqui, falando para todos, poder contribuir com todos e comigo também. Eu sempre costumo dizer isso, sabe, doutor Aguinaldo, porque quando a gente fala algo para contribuir com vidas, o primeiro ouvido mais perto da boca que está falando é o nosso. Sem dúvida. Então, eu até nas palestras, né, nos centros espíritas, eu sempre falo, olha, talvez eu precise, talvez não, com certeza, eu preciso mais do que cada um de vocês que está aqui ouvindo, porque eu faço essa mesma palestra várias vezes. Então, várias vezes eu estou ali ouvindo isso para poder realmente praticar. E o tema superação é um tema que ele tem me acompanhado já há alguns meses, por perceber a necessidade que nós estamos de realmente superar algumas coisas que a gente passa e que é muito comum as pessoas se permitirem sucumbir àquela situação e ficar ali parado. Só que a gente está aqui encarnado não é para ficar parado, é para a gente evoluir, né? É para a gente seguir a nossa caminhada de crescimento e de evolução ao Pai, né? Então, se nós paralisarmos e ficarmos ali como vítimas daquela situação, a gente não cumpre a nossa evolução. Interessante. O Paulo de Tarso tem uma colocação muito apropriada para o tema, quando ele diz assim, hoje eu corro, mas não na incerteza. Eu combato, mas não como açoitando o ar. Quer dizer, a gente tem que fazer uma reflexão e se aperceber que nós temos que melhorar muito, nós temos que progredir muito e a gente não vai conseguir isso parado, né? Então nós temos que lutar, batalhar, caminhar para frente, porque os desafios, né, Renata, são cotidianos. E eles fazem parte do nosso processo evolutivo, não é? Ele faz parte, muitas vezes, e da maior parte das vezes, do plano que nós fizemos para estar aqui, né? Então a gente fez um contrato lá em cima antes de estar aqui, e aí Deus só permite que aconteça o que é para acontecer. Sem dúvida. Não é? Então, quando a gente está passando pela situação, eu até brinco que é assim, você recebe na sua casa o correio. Você vai lá assinar, porque tem alguns pacotes que são assim, você tem que assinar para comprovar que você recebeu. Você vai conferir o que você está recebendo. Está lá o seu nome, está o seu endereço, estão todos os seus dados. Isso significa que aquele pacote era para o seu vizinho? Não. Era para você, né? Então, aquele pacote é seu. A situação que a gente passa e que muitas vezes se sucumbe, não quer superar, é esse pacote que Deus te encaminhou, porque você combinou com Ele lá em cima que era para ser assim, né? Então, a gente tem que pegar o nosso pacote e fazer o que precisa ser feito com ele, né? Não podemos pegar ele e querer devolver. Não, ele é nosso. Se a gente está passando por aquilo é para nos trazer uma lapidação, é para nos trazer um crescimento, é para nos trazer um aprendizado com aquilo, para a gente poder evoluir, porque senão a gente fica parado, né? E o Paulo, viu, ele fez uma colocação muito interessante, porque ele disse assim, eu corro, porque ele percebeu que ficou tanto tempo trilhando um caminho complicado. E aí é que ele viu que ele estava perdendo tempo, que se comprometeu um pouco, falou, agora devagarzinho não funciona, né? Tem que correr. Ainda mais com a certeza
de Jesus, né? Exatamente. Porque Jesus é realmente a nossa baliza. Agora, ele foi combater, ele não ficou ali esperando a coisa acontecer. Então tem muita gente que vem para a Terra equivocada, achando que chegando aqui você só tem que curtir, né? Tudo bem, a curtição é legal. Pouco de desfrute pode fazer parte, mas não que seja esse o objetivo, né? Mas o objetivo é nós trilharmos na senda do Cristo. E aí é que vem todo o ensinamento dele para a gente colocar em prática no dia a dia. Porque o Evangelho do Cristo é diário, aliás, não é diário, ele é de segundo em segundo. Exatamente. Porque toda hora você está enfrentando um desafio. E muitas das vezes a pessoa também tem medo, né? Sim. O medo é o antídoto da felicidade. A pessoa tem medo. Olha, não podemos ter medo, nós temos que enfrentar, é o que o Paulo colocou, é o combate, né? Nós vamos combater, nós vamos lutar, e principalmente com as nossas imperfeições. Agora, nós vamos superar de que forma? De braço cruzado ou lutando? Exatamente. A própria palavra, né? Superação, super mais ação. Então você vai ter uma ação super, é essa luta que o senhor está falando, né? Combate, né? Um combate, dia adiante, dia à frente. E assim, como ontem até eu estava conversando sobre isso com uma cliente e falando sobre essa questão de que muitas vezes, quando a gente passa por alguma situação, a primeira, o que eu fiz de errado? Ou por que isso está acontecendo comigo? E aí vai indo para aqueles pensamentos de vítima, né? Autocomiserativo. E que é o que paralisa. E aí eu estava dizendo para ela, então ok, a gente querer compreender o que aconteceu, inclusive à luz da psicologia, a gente tem e ela é psicóloga também, né? E a gente tem esse viés de olhar, mas então isso tem a ver ali com a minha infância e tal, ok. E aí a gente ter essa consciência nos ajuda uma compreensão, mas qual seria então o objetivo dessa compreensão? Eu saber disso, mas então que eu preciso ter então agora uma ação diferente, que é a superação, para seguir. E não querer achar que eu vou curar aquilo, porque não é em uma encarnação que a gente vai curar tudo que a gente precisa curar, né? Então, é eu poder ter clareza e compreender que sim, que eu tenho alguns comportamentos que têm a ver com algo que eu vivi, mas que eu posso agir, eu posso ir para o combate, apesar desta ferida. Ela está aqui comigo, eu levo ela junto, eu não preciso me paralisar com ela. Eu sigo adiante. E é aí que está a virada de chave da superação. É você seguir apesar de, porque aquilo não precisa te paralisar. E tudo paralisar gera problema. A água gera bactéria, a gente ficando parado dá, vamos dizer, uma musculatura fica fraca. Limitação todinha no corpo. Quando a gente para de refletir, dá aí uma queda na nossa capacidade cognitiva. Então, nós temos que estar agindo. Aliás, o nosso espírito, o nosso corpo foi feito para caminhar. E ele está em movimento o tempo todo. As células estão ali trabalhando, os órgãos estão... Está tudo ali trabalhando o tempo todo, né? Para resolver os problemas delas, né? Das células, né? Que elas também têm os probleminhas delas, que a gente cria e elas têm que dar um jeito. Um jeito. Não se alimenta direito, não dorme direito, aí elas têm que ficar lá, né? Eu fico pensando como as nossas células sofrem, né? E algumas morrem, né? Até de tanto lutar e a gente batalhar em cima, acaba comprometendo e elas não suportam. Mas o que nós não podemos fazer é entregar os pontos. O Cristo mesmo disse assim, quando alguém convidar-te a caminhar uma milha, caminhes duas. Aquele que perseverar até o fim, não é fim de tempo, é de finalidade, será salvo. Então nós viemos com um programa, como você colocou, e esse programa não é tão gostosinho, né? É um programa de redenção, de superação, muitas das vezes é uma prova, muitas vezes é uma expiação, nós estamos saldando débitos de antes. E como é que a gente vai colocar
uma pedra de brilhante no anel com flanelinha. Não, ela vai ser lapidada e ela vai passar por alguns apertos. É lixa, é esquentamento, é um foguinho, é martelada, mas até a pedrinha ajustar no anel. Então isso é a nossa vida. Nós vamos para o anel? Acho que vamos. Como espíritos perfeitos. Mas até chegar lá, nós temos que dar um sangue, não é? Nós Com temos certeza. que agir muito. Exatamente. E aí, para isso, é a gente sair realmente dessa postura de vítima e assumir a responsabilidade. E aí, para isso também o senhor, né, citou o que o mestre nos deixou, né? E me veio uma outra frase aqui que é: conheça a verdade e a verdade vos libertará. E para mim, qual é uma verdade que me ajuda muito? É eu me lembrar que eu sou um ser espiritual e que nós estamos aqui de passagem. Então, você sabendo dessa verdade, de que você é um ser espiritual, de que você fez um plano e que tudo está se desenvolvendo de acordo com o seu plano, de acordo com o que você precisa para essa lapidação, então é onde você pode se imbuir de uma força para dizer: ok, então é porque eu dou conta. Então é porque eu preciso passar por isso, então eu vou seguir adiante, vou mudar meu comportamento, vou mudar as minhas ações para conseguir passar pelo que eu estou passando, confiando. E o próprio Cristo deixou isso também muito claro. O fardo nunca é além do ombro, não é? Quando a gente vai reencarnar, a gente faz um programa e ele é analisado pela espiritualidade. Se eles entenderem que nós temos estrutura para levar adiante, eles assinam embaixo. Mas se não, eles dizem: vamos mudar o esquema porque ainda está muito pesado para você, deixa para a próxima. Mas quando eles avalizam, significa que a gente tem estrutura para levar esse programa à frente. Logicamente que é por conta de trabalho, é por conta de luta, né? De superação, mas o fardo nunca é além do ombro. Eu até quero fazer uma colocação. Quando o fardo é além do ombro, pode estar certo que nós criamos um fardo nessa encarnação que ultrapassa o que nós programamos. Por exemplo, quando Jesus disse assim: deixai cada dia com o seu problema, basta cada problema no seu dia. Ou seja, a gente teria que viver aquilo que nós estamos enfrentando no dia de hoje. Mas tem pessoas que pegam ontem, como ontem foi a moça conversar comigo, ela trouxe um problema de 50 anos atrás, no relacionamento dela com a mãe. Então eu falei: meu Deus, mas 50 anos você ainda está trazendo isso para hoje? E um relacionamento mental, a mãe já está desencarnada, mas ela continua vinculada a essa mãe com uma certa disposição encontrada até hoje. Eu falei: minha filha, está na hora de você orar para sua mãe, de fazer uma coisa legal, e você está guardando essa mágoa, esse ressentimento. Quer dizer, trazendo problemas, e para ela é muito sofrido. 50 anos atrás, trazer para o dia de hoje. Aí pega os problemas de hoje, com o de ontem ainda cresce o de amanhã, né? Porque a pessoa vai viver no dia de amanhã, não é? Hoje nós estamos no século da ansiedade, então as pessoas estão preocupadas com o que vai acontecer daqui 20 anos. Você acha que eu estou preocupado com o que vai acontecer daqui 20 anos? Eu vou estar no plano espiritual, já é outro mundo, né? Hoje mesmo eu ouvi uma pessoa falar para mim: a gente não vai ver o Brasil melhorar nessa encarnação, né? O Brasil está melhorando todo dia, só que se você quer aquele país fantástico, maravilhoso, sem problema, vai demorar mais ou menos 1000 anos, viu? Sim. Então, não fique, você vai reencarnar 10 vezes, aí na 10ª vez você vai pegar o Brasil redondinho. Mas, por enquanto, ainda falta muito. A humanidade tem uma série de limitações e que não vão ser superadas dentro, vamos dizer assim, desse século. Isso vai para séculos à frente, e se tudo der certo, penso eu, que vai dar, porque Jesus está aí no comando, que nesse 3º milênio nós vamos ver a Terra bem melhorzinha, viu? É onde realmente essas absurdidades que nós estamos vendo, que infelizmente a televisão só mostra coisa ruim, né, Renata? Isso, de uma certa forma,
mexe com o psiquismo humano, né? Mexe porque acaba conectando as pessoas ao medo, né? Como o senhor falou, que é o contrário do que a gente precisa, né? E nós ainda estamos no início da regeneração. Então, como o senhor falou, não vai ser agora que a gente vai ver tudo perfeito, né? O planeta ainda é um planeta de provas e expiações caminhando para a regeneração. Agora uma coisa, Renata, todo mundo não tem que participar? Claro, e se nós estamos aqui nesse momento, por quê? É porque nós nos combinamos, né? Fizemos um contrato de que éramos para estar aqui neste momento e auxiliar nisso tudo. Não dá para acomodar. Exatamente. E aí, como o senhor falou, da pessoa conectada com a mãe. É o que eu estava dizendo mesmo, né? Da pessoa ficar conectada lá atrás e não seguir adiante, apesar da ferida. E se nós olharmos à luz do que? Conheça a verdade vos libertará. Você é um ser espiritual. Você fez um plano. Dentro desse plano, você recebeu todos os recursos perfeitos que você precisava para realizar ele. Dentre esses recursos, o pai e a mãe exatos que você precisava. Então, todas essas questões com pai e com mãe não são por acaso. São para acontecerem mesmo, porque fazem parte da lapidação que a gente precisa. Então, cadê o nós assumirmos a nossa parcela de responsabilidade? Então fica muito fácil colocar a culpa porque o pai foi assim, porque a mãe foi assado, porque aconteceu tal coisa, ai, coitadinho de mim. Então se eu quero superar algo, ou se eu quero dar um passo adiante, conseguir caminhar dando esses passos, apesar dessa ferida e de tudo isso, eu preciso dar o primeiro passo, primeiro fazer uma escolha dentro de mim, que é assumir a responsabilidade. E ninguém é coitadinho, né? Exatamente, não existe injustiça ninguém é divina. vítima, não existe. Só que, infelizmente, uma grande maioria de pessoas acabam estando nesse movimento de achar que é o coitadinho. É a questão do egoísmo, né? A pessoa, ao invés de entender a proposta de Jesus, que o Cristo é o nosso paradigma, ele é o nosso modelo e guia. Então ele disse assim, eu vim para servir e não para ser servido. Jesus deixou isso muito claro. Então, se ele é o modelo, é o guia, o que ele está querendo dizer com isso? Que nós temos que servir e não ficar procurando ser servido. E hoje a gente percebe muitas pessoas pararem no tempo, ficam num estado de soledade, de solidão, e esperando que o mundo venha aos seus pés. E isso não vai acontecer, porque nós estamos numa dinâmica do dar e receber. É sempre assim, vai ser sempre assim. A semeadura é livre e a colheita será certa, de acordo com as obras, a lei vai agir. Então, se você pretende ter pessoas ao seu lado para fazer companhia, busque-as onde elas estiverem e elas virão. Se você pretende ser amado ou amada, ame a criatura, ame a natureza, ame a tudo, para você ter direito de ser amado ou amada. Se você quer um espaço para você fazer alguma coisa, conquiste-o fazendo por merecer. Agora a pessoa quer que tudo venha aos seus pés. Não vai dar certo. Jesus quis falar para a humanidade. Então ele caminhou muito, caminhou centenas e centenas de quilômetros durante uma vida, vamos dizer assim, numa sandália em terreno quente, num sol escaldante, para poder levar a mensagem dele. E ele precisava disso? Ele, vamos dizer assim, individualmente? Não. Ele poderia ficar no mundo dele lá maravilhoso, fantástico, a gente não tem ideia de qual seja, mas não, ele vem para cá, enfrenta todas as adversidades, um propósito, um ideal que é de nos esclarecer, para nos trazer de volta ao seio de Deus, e ele não mediu esforços, fez tudo e mais alguma coisa, chegou ao extremo da crucificação, ainda se venceu o mundo, e venceu um mundo de ignorância, um mundo de limitação, um mundo, vamos dizer assim, em tudo que diz respeito à iniquidade, para trazer para nós um mundo diferente, que nós temos que conquistar. Agora, essa conquista é com trabalho, é com dedicação, é com esforço, como diz o Paulo, é com esmero, com a certeza
de Jesus em nós, Deus em nós, trabalhando a nossa personalidade. Agora nós temos que fazer a nossa parte. Tem muita gente, né, Renata, que fica parado no tempo e às vezes até aposenta para não fazer nada. Um recadinho. Uma estatística mostrou que a pessoa aposentada e que aposentou para não fazer nada, média de desencarne é 6 anos. Então, se você aposentou para não fazer nada, fique esperto que daqui a 6 anos nós estamos sendo convidados para o seu enterro. Então, quer viver longamente? Antes de aposentar, já arruma 100 coisas para fazer, porque aí você vai viver até os 100 anos. E é isso que a gente precisa, e não é viver por viver, porque às vezes a pessoa assim, mas vou morrer. Não, você não vai morrer, você vai desencarnar, você vai sair do corpo. E é uma coisa maravilhosa voltar para o mundo espiritual, é muito legal, lógico que é. Aqui é um estágio, é uma tarefa, vamos dizer assim, difícil, não é fácil, o planeta Terra é difícil. Sim. Jungido, assambarcado, preso num corpo físico. Quando a gente desencarna, a gente se liberta dessas mazelas e vai para o plano espiritual, e lá é muito melhor. Mas se chegar lá com a bagagem pouca, como é a minha, tão cedo não é bom. Então, por isso que eu quero viver até os 100 anos, para ver se eu melhoro um pouco mais, para chegar do lado de lá um pouco melhor. Porque não estou muito seguro disso, não. E o senhor sabe que, falando dessa questão do esforço, de nós nos esforçarmos, eu me lembrei aqui de um experimento que foi feito com ratos, onde eles tinham uma comunidade de ratos, e o experimento era dar de tudo que eles quisessem, ou seja, a vida fácil, né, do aposentar e parar, de querer venha a nós e o vosso reinada. Então, os ratinhos não precisavam mais ter esforço para buscar comida, para buscar água, nada. Eles foram colocados num local onde eles tinham absolutamente tudo com muita facilidade. Era zero esforço. E ficaram doentes. Eles ficaram doentes. Ficaram doentes, desenvolveram comportamentos agressivos e autodestrutivos. Esse foi o resultado do experimento. Quando vai buscar comida, vai buscar água, coisa e tal... Tá ali no esforço diário, fazendo, acontecendo, passando por dificuldade e tudo mais. Cria casca, faz a gente ficar forte. E essa é uma realidade. Se nós fizermos uma comparação com a educação antiga e a atual, o resultado das pessoas da educação antiga, me corrija se eu estiver errada, doutor Aguinaldo, mas o que eu vejo são pessoas muito mais fortes do que da educação atual. Hoje nós saímos de dois extremos, né? Nós saímos de um extremo e vamos para um outro. Sim. Antigamente, achar esse equilíbrio, né? Antigamente... Mas as pessoas eram mais fortes. As pessoas não tinham até muito direito a quase nada. Era Sim. trabalhar e vencer as dificuldades, né? Uhum. Hoje é o contrário. Os pais querem dar tudo para os filhos de bandeja e até vão dizer assim, não, filhinho, deixa que eu pego. Não, deixa que eu faço. Corre o risco de ter o resultado lá dos ratinhos. Vai entrar na história do ratinho, né? Aliás, quem falou isso é uma que chama Christina Bern, que é uma psicóloga alemã, por sinal muito legal. Uhum. Ela falou que a gente tem que criar os filhos com frustração. Para não amanhã se molestarem pelas dificuldades e chegar ao extremo do suicídio. Ela chegou a colocar nesses termos. Por quê? Porque eu vou falar da minha criação, eu fui criado para trabalhar. Uhum. Então hoje o trabalho para mim é uma bênção. Sim. Uma bênção. Eu acho que trabalhar é uma coisa fantástica, maravilhosa, né? Outro dia um amigo chegou para mim e falou, você não vai tirar férias? Mas eu já estou de férias. Quer dizer, trabalhar para mim é férias. Estando fazendo aquilo que eu gosto e o que eu escolhi, eu acho que é muito legal. Mas não sou apologista de trabalhar e chegar no burnout, né? Que é uma síndrome por excesso de trabalho. Não é isso que eu estou falando. Mas trabalhar é muito importante, é fundamental a gente trabalhar, porque senão a gente chega do lado de lá e vão nos cobrar. O que você fez da sua vida? Se teve um
um esforço, uma dedicação, uma luta, está justificado. Agora, se a pessoa não apresentou alguma coisa substancial, vai pagar um tributo, não é? De ter que voltar para começar tudo de novo. Tudo de novo. Não é? Exatamente. Aproveitar essa encarnação. Exatamente, vamos aproveitar, né? Então, ao invés de ficar sentado na calçada e chorando pelo que aconteceu, chora só um pouquinho, não precisa chorar o resto da vida. Chora só um pouquinho, mas lembre-se de que o Pai está na nossa retaguarda, né? O Pai Celestial está na nossa retaguarda, que aquilo ali que a gente está passando tem uma responsabilidade nossa por precisar passar por aquilo para se fortalecer, para aprender, para crescer, para evoluir. E aí se munir dessa força para superar, para ter uma ação diferente e poder seguir, ao invés de ficar ali parado, sentado, chorando. Existe, aproveitando a palavra ação, existe uma palavra chamada motivação. Sim, quer dizer, tem que ter um ação, motivo, né? Para a ação, e a gente precisa arrumar esse motivo. Nós temos que encerrar o programa agradecendo a nossa Renata. Venha sempre, você é sempre muito bem-vinda com as suas elucidações, mas dizer que o trabalho fortalece o homem. Quando Jesus disse, eu trabalho e meu Pai também todos os dias, eu acho que nós devemos falar para ele, e eu, todos os minutos, porque ele não deve nada para ninguém, nem o Cristo, nem Deus, mas nós devemos muito para com a criação divina. Então tem que trabalhar a todo minuto, levantar da cadeira e pensar, o que eu vou fazer agora? Mas fazer alguma coisa, sempre com ação, encontrando um motivo que a justifique. Um abraço a todos e até a semana que vem, com o novo Papo do Bem pela Rede Luz Espírita.